Olá, salve Maria, tudo bem com vocês? Bem, hoje estamos com o tema por que que a gente tem essa devoção aos santos, por que a gente tem essa veneração aos santos. Bem, primeiramente vamos começar aqui, né? Então, quem quiser pausar o vídeo para procurar os versículos, fica à vontade. Aqui ler primeiro, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, onde São Paulo vai dizer assim: Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí você se pergunta, por que que Paulo diz logo assim, ser imitador de Cristo? Porque ele já sabe que através dele as pessoas vão conseguir chegar a Cristo. Não é que Paulo esteja se vangloriando. Porque, como ele mesmo diz, eu sou imitador de Cristo, imitai a mim. Ou seja, o que Paulo fez vai levar a Cristo. Assim como as cartas dele, se ler as cartas de São Paulo, ele está levando a Cristo. Então qual o problema de imitar Paulo, imitar qualquer outro santo? Ele fala isso também, justamente para mostrar que um ser humano, ele pode chegar a imitar a Cristo. Às vezes até da maneira dele, por exemplo, tem gente que tem um temperamento mais sanguíneo, temperamento assim mais duro, mais firme, né? Aí tem certos santos que já tem um temperamento assim, como foi que esse santo chegou a Cristo? Ele vai lhe ajudar. Por exemplo, agora que tem um temperamento mais tranquilo, aquele mais melancólico também, uma coisa assim. Aí eu tenho um exemplo, por exemplo, Santa Teresinha. Ela tinha um temperamento assim, melancólico. E o jeito dela, com o jeito dela, conseguiu chegar a Cristo. Ou seja, é um exemplo para outras pessoas, para chegar até Cristo. E no versículo seguinte vai dizer assim, versículo 2: Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrar de mim, e guardai as minhas instruções, tais como eu vou las transmitir. Ou seja, quando eu lembro de Paulo, aí Paulo vai me levar a quem? Não vai me levar a Cristo? Tá errado Paulo dizer assim, eu os felicito por tudo lembrar de mim. Por que que Paulo não disse assim, tudo lembrar de Cristo? Porque Paulo, assim como todos os santos, é essa seta que aponta para Cristo. Quando eu lembro de Paulo, lembro Paulo, discípulo do Senhor, homem de virtudes. Olha que quanta doutrina maravilhosa Paulo ensinou sobre Cristo. Quantas coisas ele ensinou da palavra. Então eu lembro de Paulo por Paulo, não eu lembro de Paulo por causa de Cristo, porque ele ensinou as coisas de Cristo. Aí mais um versículo aqui que eu posso citar. A primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos para cá. Primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 1. Versi... Aliás, capítulo 1, versículo 6. E vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar de muitas tribulações. Ou seja, não tem nada de errado em imitar os santos, ou imitar os apóstolos, não tem nada de errado. Tem alguma coisa de errado? Até porque outros por aí negam imitar os santos, as virtudes dos santos. Mas fala em Abraão, fala em Sara, em Rebeca, em Isaac, Jacó. Tem algo de errado em imitar eles? Não. Estão imitando a fé de Deus, inclusive são também santos da igreja. Não é porque estão no Antigo Testamento, estão lá, não é porque eles são santos, não. Apesar de não ser tão comum a devoção, né? Porque a gente tem mais devoção aos santos que estão mais próximos a nós, vamos dizer assim, em questão de tempo, né? De cronologia. Aí vamos aqui também em Hebreus, que é o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, só para ficar mais claro ainda. Capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Ou seja, quando a gente imita o santo, ou qualquer um que está aqui na Bíblia também são santos, né? Qualquer um dos santos que estão aqui nas Escrituras, ele está imitando a fé em quem? Não é a fé em Cristo, não é a fé em Deus. Então o que, que tem de errado? Eu vou citar mais versículos aqui. Eu não vou citar todos, porque senão eu passo a noite aqui. Mas vou citar mais versículos aqui, ó. Aqui é a carta de Romanos, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2 de Romanos, versículo 10. Presta atenção. Mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Aí agora ele vai dizer que ao judeu e depois ao grego e etc. Ou seja, todo aquele que faz o bem.
Aí vamos agora aqui em 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 12. É logo depois da primeira carta. Capítulo 1, versículo 12. Olha o que vai dizer aqui. Para complementar aquele versículo de Romanos. Para que seja glorificado o nome de nosso Senhor Jesus em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando damos honra, glória e paz àquele que faz o bem, quem é aquele que faz o bem? Não é aquele que pratica as obras de Cristo, não é aquele que faz as coisas que Cristo mandou? E Cristo não está sendo glorificado naquela pessoa? Ou seja, a gente, mais uma vez, a gente venera os santos, a gente tem devoção aos santos, a gente pede a intercessão dele, não por causa deles mesmos, mas por causa de Cristo. Porque ele seguirá Cristo, e como ele seguirá Cristo, a gente quer seguir também. E cada um com seu temperamento, com seu jeito, vai se encaixar com cada um de nós. Se ele conseguiu, a gente também vai conseguir. E ele acerta, ó, siga esse caminho que você vai chegar a Cristo. Siga esse caminho, faça isso. Tenha fé, tenha essas práticas de fé. E assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como que está na palavra, para que seja glorificado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em vós, ou seja, em mim, em todos os santos, e você também que está em casa. Ou seja, a gente imitando os santos, a gente está manifestando em nós a glória do nosso Senhor. Ou seja, o nosso Senhor está sendo glorificado em nós, porque a gente está se transformando no Evangelho vivo, que é isso que Jesus quer fazer em nós. Então não tem nada de errado em ter fé nos santos. Tenhamos fé em santos, porque eles conseguiram chegar, e com as suas virtudes e todos os seus ensinamentos, nós vamos conseguir chegar também. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Deixe seu like, marque o sininho e até a próxima. E de paz, Senhor os abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.